Síndrome de Down espiritual. Interessante, né? E nós vamos ver isso juntos dentro da palavra de Deus, a respeito do que é que impede que uma pessoa pare no tempo. O que impede uma pessoa de ficar presa no tempo? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Lá no finzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro 2, 1 e 2. Bem no finzinho da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Amém? Até aí a palavra do Senhor. Feche seus olhos, peça para Deus te ensinar nessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos crescer, Senhor, com a tua palavra, que nós possamos nos desenvolver, Senhor, pelo conhecimento da tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite, e que todos nós possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Perceba, queridos, toda pessoa, quando ela se achega a Cristo, ela se torna o quê? Um recém-nascido. Lembra que Jesus falou? Necessário é, nascer de novo. Então, todo ser humano da face da terra, quando ele pode ter 50, 60 anos, quando ele conhece Jesus, só que ele vai precisar, ele passa pelas águas do batismo, que tipifica o novo nascimento, mas ele também nasce de novo espiritualmente, que então tipifica que ele, como diz aqui, se torna uma criança recém-nascida. E a Bíblia fala que se nós não nos tornarmos como crianças, de forma nenhuma nós entraremos no reino de Deus. Porém, esse tema que eu estou falando, né? O que seria então uma síndrome de Down espiritualmente? Hoje eu quero desenvolver com vocês a questão dessa doença física, que também pode ser uma doença espiritual, que tem afetado muitas pessoas que não conseguem se desenvolver emocionalmente e espiritualmente. Essas pessoas que ficam paradas no tempo espiritualmente. Logo, se eu chego a Jesus, eu me converti a Jesus há 21 anos atrás. Se eu chego a Jesus e eu me torno uma criança, e como diz aqui a Bíblia, e nós vamos entrar nesse versículo, um recém-nascido, logo eu preciso o quê? Me desenvolver. Eu tenho 21 anos de cristã. Se eu não crescer espiritualmente, como os anos têm passado na minha vida, eu continuo sendo a criança. Lembra? A mesma criança que um dia aceitou Jesus, o recém-nascido. Só que a vontade de Deus é que nós não nos tornemos espiritualmente eternas crianças, mas sim, na nossa humildade e pureza de coração, sejamos criança, mas emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, nós precisamos crescer diante da presença de Deus. Então hoje eu perguntaria para você: quantos anos você tem? Qual a sua idade espiritual? Não depende de quantos anos faz que você aceitou Jesus.
Quando eu pergunto isso, né, eu não me refiro à data que você aceitou Jesus, ou o dia que você se batizou, mas à idade real que você tem diante de Deus. Há quantos anos você está no caminho? Você continua sendo um bebê chorão? Você conhece o Evangelho há anos? Será que você ainda precisa ser carregado nos braços, pois você não consegue ainda correr com as próprias pernas? Será que, embora você já tenha corpo para se desenvolver, para gerar filhos, família, porque pelo tempo você já tem uma estatura, né, de um homem adulto, de uma mulher adulta, mas será que você ainda quer ser protegido e cuidado? A criança que tem no plano físico a síndrome de Down, ela vai chegar à vida adulta e ela ainda continua sendo uma criança. Ela não tem capacidade de assumir responsabilidades. Ela precisa de cuidadores sobre si. E espiritualmente tem ocorrido isso com muitas pessoas que já deveriam ser mestres. Espiritualmente tem ocorrido isso com pessoas que já deveriam ser pais espirituais. E ainda poderiam estar carregando filhos na fé, herdeiros, sustentando, todavia se tornaram pessoas que pararam no tempo espiritualmente. E esse estudo, eu quero realmente abordar esse tipo de situação que tem atingido muitas pessoas. Não sei se você já viu uma criança que tem a síndrome de Down. Você vai ver aquele menino tem 18 anos, ele tem 19 anos, ele chega geralmente aos 40, infelizmente, né? Eles não vivem muito, mas você vai ver que eles são eternas crianças, não é? Eles precisam de todo o cuidado do bebê recém-nascido. E nós espiritualmente, queridos, nós precisamos realmente crescer e amadurecer espiritualmente para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você olhar hoje para a sua idade espiritual, então você vai pensar, meu Deus, eu lembro, queridos, quando eu me converti, eu dobrava meu joelho, mas eu chorava, mas eu chorava, eu esperneava, e logo vinha a resposta de Deus para mim. Quando passamos 5 anos mais ou menos com Jesus, aí eu já estava acostumada, né? Qualquer coisa que me doía, eu já ia chorar, espernear, porque eu sabia, ele me acudia. Aí um dia eu fui nessa, porque tal, e até forçava para chorar, para manipular as emoções de Deus. E Deus falou para mim, para de chorar, fala o que você quer, porque eu estou te ouvindo. Eu falei, meu Deus. Na hora meu choro parou e eu tive que, começar a conversar igual gente, né? E foi a hora que eu entendi que a minha época de bebê recém-nascido tinha acabado. A época de bebê chorão, de bebê turrão, que não sabe o que faz, tinha acabado. A época que eu errava inconsequentemente tinha acabado. O bebê, o que a Bíblia fala, irmãos? Que o povo de Deus erra porque lhe falta conhecimento. Enquanto nós estamos na falta de conhecimento, no tempo da ignorância, nós estamos errando inconsequentemente. Então o bebê, ele vai lá, o pai tem que fechar a tomada, para ele não pôr o dedinho na tomada, porque ele quer pôr o dedo na tomada. Só que quando você se torna adulto, os seus pais não vão mais colocar o dedo na tomada. As tomadas vão estar acessíveis, a janela vai estar sem grade, porque você precisa ter o discernimento do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. E espiritualmente ocorre assim na nossa vida. E muitas vezes nós queremos que Deus, Ele continue nos tratando como bebê recém-nascidos, e Ele vá fechando as tomadas, e Ele coloque grade nas nossas janelas, e Ele nos impeça de cometer o mal. Mas nós precisamos nos posicionar com relação ao bem e ao mal. Nós precisamos discernir entre o santo e o profano. Nós precisamos discernir entre o certo e o errado. Isso é crescimento. Isso é o que? Maturidade espiritual. Por isso que vai chegar a fase na sua
sua vida, que você vai ver o mal diante de si, e não adianta você querer se envolver com esse mal, simplesmente pelo fato de dizer: ah, mas se Deus não quisesse, Ele tiraria esse mal de perto de mim. Não é assim. Ele quer que você, com o teu poder de decisão, faça o que é certo, porque Ele te dá maturidade espiritual para decidir entre o bem e o mal. Amém? Está vendo a diferença? Perceba, queridos, como é real essa revelação da palavra com relação a essa síndrome de Down espiritual. Nós muitas vezes nos omitimos e nos fechamos espiritualmente e queremos ficar naquela condição de bebê chorões. Então, para a pessoa viver o crescimento e amadurecimento espiritual, o que diz a palavra? É necessário que ela beba do leite genuíno, não falsificado, que é a palavra de Deus. Perceba aí, versículo 2, que você leu de 1 Pedro. Vamos lá, fechou aqui. 1 Pedro 2. Deseje ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Então, eu preciso, se eu quero crescer, se eu sou uma criança, eu preciso desejar o genuíno leite espiritual. Eu preciso beber do genuíno leite. O que é o genuíno leite? É a palavra de Deus. Ela não é falsificada. A palavra de Deus. Há muitas pessoas, queridos, que se desenvolvem espiritualmente, permanecem na mesma condição, enfermas, doentes, cheias de manhas. Por quê? Ao invés de darem ouvidos à palavra de Deus, que limpa, que purifica, elas apegam-se às chupetas, da malícia, do engano, da palavra aduladora, do fingimento, da murmuração, e elas acabam não deixando essas práticas, e elas vão se enganando, e o tempo vai passando, e elas não conseguem crescer espiritualmente, nem espiritualmente, e elas não conseguem mudar, porque a Bíblia fala, nós precisamos beber do leite genuíno. E a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam pessoas que teriam os seus ouvidos tapados para a palavra. Se eu não ouvir a palavra, querido, sabe o que vai acontecer? Eu não vou crescer. Se eu não ouvir a palavra, o que vai acontecer? Eu não vou ser tratado das minhas birras. Já viram as crianças que estão sendo criadas soltas? Já viram as crianças que estão sendo criadas sem lei? Já viram as crianças que estão sendo criadas sem regras? Já viram as crianças que estão sendo criadas sem palmadas? Elas não têm leis, elas acham que elas podem tudo, então elas vão fazendo, porque não há ninguém que feche o caminho, que impeça, que mostre a direção certa. E Deus, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, e para isso nós precisamos beber do genuíno leite. Não adianta você ficar querendo ouvir o que você gosta. Não adianta você ficar querendo ouvir, eu quero ouvir uma palavra bonita para mim. Não adianta, irmãos. Ou é o genuíno leite, ou é o genuíno, a palavra genuína, que vai contra as suas deformações, que vai contra aquilo que são as coisas que podem destruir teu futuro, que vai contra a maldade, que vai contra o teu vício, que vai contra aquilo que te encaminha para o abismo, ou você vai andando para o abismo como uma criança sem noção de nada. A palavra nos lava, e nós precisamos ser estas crianças que bebem do leite genuíno, este leite verdadeiro, a palavra de Deus, que vai te dar crescimento, que vai te fazer realmente amadurecer e vai te tornar apto para alcançar as maiores alturas nesta vida, em nome de Jesus. Amém? Já pensou um filho que está querendo fazer tudo errado e o pai
corrigir, fala, meu filho, o que vai acontecer? Ele vai continuar fazendo tudo errado a vida inteira. E o que vai acontecer? Nada, porque aquele erro daquele filho sempre vai o quê? Barrar o caminho dele em todas as esferas da vida dele. Mas se esse pai corrige esse filho, o que vai acontecer? Esse filho vai crescer e vai o quê? Progredir na vida, porque ele teve ensino e ele teve direção. Então eu quero mostrar para vocês hoje a primeira causa dessa paralisia espiritual que ocorre nas pessoas. A primeira causa daquilo que é o mongolismo, espiritual, ou o retrocesso espiritual. Primeiro, é o desinteresse pela palavra de Deus. Então, a negligência no ouvir a palavra de Deus vai impossibilitar o amadurecimento da pessoa. E como disse Tiago, não basta ser um ouvinte, é necessário ser um praticante. Há pessoas que estão decepcionadas ou que estão rejeitadas pelo mundo, e elas acabam encontrando na igreja a opção, não para conhecerem a Deus, para crescerem e se tornarem uma testemunha viva de Jesus, ou se tornarem um homem maduro na fé, mas elas encontram na igreja simplesmente um local para satisfazer as suas carências, para preencher as suas decepções. Então elas acabam não se importando com a pregação, elas acabam não dando valor àquilo que é esse momento, o momento de um discipulado. Por quê? Porque acaba não admitindo correção, acha que não precisa melhorar em nada, acaba não tendo interesse pelo ensino ou qualquer instrução, mas acaba vendo na igreja um lugar onde ela tem um minuto de paz, onde ela encontra pessoas amigas. Outros muitas vezes veem a igreja como um lugar, um ambiente bom, onde ela vai poder se alegrar com pessoas boas, que não são tão ruins como lá do mundo, por exemplo. Outros simplesmente como um núcleo de assistência social, onde elas podem pegar uma cesta básica, ou um lugar onde elas possam receber como um hospital, uma oração pela sua enfermidade. Porém a igreja, queridos, ela tem um simbolismo muito superior a tudo isso. Cristo disse, a minha casa será chamada casa de oração. E na realidade, o maior motivo da igreja é o ajuntamento em prol da invocação do nome de Deus, a busca do homem pelo favor divino. E isso dispensa qualquer outra situação, quando nós estamos unidos com o propósito de crescermos em Deus, melhorarmos diante do Senhor. Isso vai criar em nós uma cura poderosa, uma libertação poderosa, e vai realmente destruir todo o engano desse mundo. Então vão passar 5 anos, 7 anos, 9 anos, e você não vai ser o mesmo recém-nascido que um dia aceitou Jesus. Vão passar 5 anos, 7 anos, e você cada ano vai estar melhor, vai ser melhor, maduro, mais forte, mais capacitado, mais capaz de resolver problemas, mais capaz de suportar aflições, mais capaz de suportar contendas, mais transformado, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. E você entende, eu busco a Deus, e o favor de Deus vai mudar a minha vida em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que faz com que as pessoas muitas vezes permaneçam nessa condição de síndrome de Down, ou mongolismo espiritual, ou paralisia espiritual no sentido emocional, é a falta da palavra de Deus nos sermões. Devido à superficialidade às vezes das pessoas do mundo, bem como os interesses do mundo, as divagações, hoje, queridos, para pregar a palavra exige mais do que zelo, exige muito amor a Deus e às vidas. Porque Paulo alertou que nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina,
mas eles desejariam ouvir somente coisas agradáveis. E por isso, queridos, acaba o que atraindo, muitas situações onde a palavra da verdade não é liberada e as pessoas continuam presas nas suas deformações. Muitas pessoas estão se perdendo porque não querem beber do leite genuíno. Muitos deixaram até de pregar a verdadeira palavra, estão o quê? Deixando de alimentar as ovelhas com a palavra. E aí as pessoas só crescem o quê? No tamanho, na ambição, no egoísmo, mas no espírito continuam sem conhecimento do mundo espiritual, dos valores eternos, dos princípios de Deus. Por isso é necessário pregar a todo tempo. E essa palavra alimenta a alma, mas ela também alimenta o teu espírito em nome de Jesus. E esta palavra vai te levar a uma vida de comunhão com Deus, porque quando você conhece a Deus, quando você se relaciona com Deus, você não vai estar mais se tornando e sendo uma pessoa carnal, mas você vai ser uma pessoa mais espiritual. E o que vai acontecer? Você vai crescer grandemente na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? Olha e abra por favor a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, lá no finzinho da Bíblia, 2 Timóteo 4:2. Olha o que Paulo está falando para Timóteo, no fim da Bíblia: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Amém? Então perceba, chegaria um tempo em que as pessoas não iriam querer ouvir a palavra. E o que acontece? Quem não quer ouvir a palavra, só quer ouvir uma palavra de bênção, só quer ouvir uma palavra que lhe agrade. O que vai acontecer? Não está bebendo do verdadeiro leite, que é o leite o quê? Genuíno. O leite genuíno, que é o que dá crescimento para a criança, que é o que faz a criança se tornar forte, que é o que faz aquela criança se tornar um adulto, que é o que faz daquela criança se tornar um homem, uma mulher determinada na vida. Então, o que falta muitas vezes nas pessoas é o conhecimento da palavra, na verdade, porque você vai se tornar mais forte, mais cheio do Espírito Santo, e a tua vida vai estar não sobre a areia mais, mas sobre a rocha. Você não vai mais estar firmado em cima de uma promessa, que é uma promessa, que alimenta aquilo que é a tua vontade particular, mas a tua vida estará firmada naquilo que é a solidez. Você sabe, eu não posso existir sem Deus, eu não posso viver sem Deus, ainda que me falte tudo, mas Deus é poderoso para o que? Realizar o sobrenatural na minha vida. Então hoje eu quero declarar em nome de Jesus, você não vai estar na tua vida sobre a areia, afirmado, pastora, porque eu recebi uma promessa que eu ia andar em carro de ouro e em rua de ouro, e eu não tenho ouro, e agora estou perdendo minha fé. Está errado. A tua vida tem que estar sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E quando você está firmado em Jesus Cristo, sabe o que vai acontecer? Você não se abala. Quem nele crê, não se abala. E aí você está forte, você está firme. E as pessoas vão falar: meu Deus, mas olha lá, ele está passando por essa luta financeira e ele está firme. Eu estou firmado em Jesus.
Olha lá, mas ela está com essa enfermidade e ela está firme. Por que eu não estaria firme? Eu estou firmado em Jesus. Ué, mas ela está passando por essa contenda familiar e ela está firme. Ué, por que eu não estaria firme? Eu estou firmado na palavra que é Jesus e nada me abala. Eu não fiquei firmado. Eu não fiquei firmado por causa de promessas terrenas, ilusórias. Eu não me firmei por causa de coisa passageira. Eu me firmei na palavra, e a palavra é Cristo, e eu permaneço para sempre. Ninguém me abala, ninguém me tira da presença dele. Nada vai destruir a minha fé, em nome de Jesus. Amém? Você vai ver agora no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. O lamento desse homem de Deus, provavelmente é Paulo. Não se tem certeza se foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, mas muitos acreditam que sim. Hebreus 5. Você vai ver ele lamentando a infantilidade espiritual das pessoas. Muitos, embora já estivessem no caminho de Deus há muito tempo e poderiam ser mestres, ser pessoas que salvavam, eles continuavam pessoas frágeis, cheias de emocionalismo, cheias de teimosias, de birra. Olha só, vamos ver Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Perceba que Paulo, ele está angustiado. Por quê? Porque ele fala, olha, pelo tempo que vocês estão diante do Senhor. Hebreus 5:11. Por quê? Já era para vocês serem mestres. Não era necessário você ainda ser ensinado. Não faça isso. Não caia nisso. Não ceda. Não peque. Não se desvie. Não era necessário, mas aquele povo ficaram, precisando ser ensinado em coisas que eles já eram para ter aprendido devido ao tempo que eles andavam com Deus. Mas qual era o problema que diz o versículo 11? Eles eram tardios em ouvir. Eles não se preocupavam em ouvir a palavra. Eles não se preocupavam em se alimentar do que é sólido. Então eles, ao invés de já serem pessoas que ensinavam outros a não desviarem, ao invés de eles serem pessoas que já ensinavam outros a não se afastarem do verdadeiro Deus, ao invés de eles serem pessoas que já ensinavam outros a não cair no pecado, eles, além de ainda estar caindo, ainda estavam precisando ser arrancados do mal, porque eles ainda eram crianças, ainda precisava dar leitinho para eles. Precisava tratar eles com todo cuidado, porque senão eles ainda abandonavam tudo. O que é isso? Eles continuavam cheios de teimosias, eles continuavam cheios de birras, infantilidades, emocionalismo. Por isso precisava só dar leitinho, porque se desse um alimento mais forte,
aquela pessoa espanava. Se desse um alimento mais sólido, aquela pessoa não aguentava. Então eles tinham se tornado pessoas deficientes. Por quê? Aquilo, a falta do leite genuíno, tinha impedido o crescimento deles, e eles não cresceram de forma perfeita e se tornaram pessoas o quê? Infantis emocionalmente e espiritualmente. Por quê? Porque eles não ouviram a palavra de Deus. Agora, perceba o detalhe interessante: quem é adulto come alimento sólido, amém? Se você está aqui hoje sendo discipulado, é porque você já está mais do que em fase de crescimento, você já está em fase de formação. Então adulto come alimento sólido, e adulto, o que ele tem? Ele tem as suas faculdades exercitadas. O que é isso? Ele discerne não somente o bem como o mal. Foi aquilo que eu disse no começo. O bebê, ele precisa ser impedido de praticar o mal. O bebê, ele não vai lá para o meio da rua porque a mãe e o pai dele vai colocá-lo, pegá-lo pela mão e segurá-lo. Mas o adulto, as portas estão abertas. Então ele não vai para o meio da rua, ele não vai lá atravessar no meio dos carros, porque ele tem a faculdade dele exercitada, o raciocínio dele, e ele sabe, isso é bom, aquilo é mal. E é isso que precisa haver no povo de Deus. Porque eu já vi gente falando assim: ah, mas isso é tão bom, por que Deus não ia deixar? Ai, mas isso é tão bom, eu acho que Deus apoia sim, porque eu amo tanto isso. É lógico, queridos, que o pecado ele é bom. Se o pecado fosse mal, ninguém ia querer o pecado. Mas você precisa ser adulto espiritual para aprender a dizer não. O mundo está ao nosso redor e compete a nós termos atitudes adultas, termos atitudes santas, termos atitudes de homens e mulheres de Deus que caminham para aquilo que é a nossa Jerusalém celestial, que caminham o caminho de Deus e sabem para onde vão e vivem com Deus em nome de Jesus, amém? Não adianta, não é de Deus sim, porque eu amo tanto, isso é tão bom. Como uma vez, um caso de uma situação homossexual. Não, Deus abençoa sim, porque o amor veio de Deus. E se eu amo, então se o amor veio de Deus, então Deus ama, então Deus me apoia nessa prática. Está entendendo? É assim que o mundo faz. Porque eles o quê? Apoiam as suas atitudes baseado naquilo que é o bom gosto, o desejo e o prazer deles. Mas você vai ter, em nome de Jesus, você está comendo alimento sólido, e em nome de Jesus, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter capacidade de discernir entre o bem e o mal. Você não vai jogar a culpa mais para Deus. Ah, não, se Deus deixou, pastor, é porque, na verdade, né, se Deus não quisesse, Deus dizia não. Você sabe dizer não, amém? Né? Eu sei dizer não, você sabe dizer não. Então, se Deus deixou, né, é porque, não, Ele esperava que você tivesse maturidade já para discernir entre o bem e o mal. Ele esperava que você se posicionasse do modo que Ele te ensinou durante todos esses anos a se posicionar. Ele esperava, assim como, né, não é porque a janela está aberta, Ele esperava que você não fosse, porque você não estava ali, lógico. Pô, meu filho, eu já te ensinei, você está andando comigo há anos. Se agora eu te deixei presenciar, passar, ser provado nessa situação, é porque eu acreditava que você já tinha forças e capacidade de enfrentá-la. E há muitas pessoas que estão sendo o quê? Provadas e estão sendo desaprovadas, né? Ao invés de você passar para a segunda série, para a quinta série, para a oitava série, está lá no primeiro ano. Porque toda vez que Deus quer passar, vamos provar. Se está dando prova, porque Deus quer passar você de série, amém? Né? Vamos provar lá fulano lá. Vamos ver se ele está apto para mudar de série, né? Aí põe o Beltrano na prova, para quê? Fala, meu Deus, você tem que voltar para o pré. Tem gente que é assim, irmãos. Eu lembro uma vez um caso que nós acompanhamos. Uma moça, olha como é tremendo. Deus dava um sonho dessa moça numa casa fechada. Olha, eu achei lindo esse sonho, eu nunca mais esqueci, só para você ver.
e vieram me contar esse sonho a respeito dessa jovem adolescente, que ela estava sendo encaminhada para um curso de pastor. E nesse sonho, ela era colocada dentro de uma casa, e lá dentro tinha um homem muito belo, pronto para seduzi-la. Do lado de fora da casa tinha o pai dessa moça espiritualmente, não se via, era o próprio Deus. E aquela moça era colocada naquela casa e a porta era fechada. E no sonho, queridos, isso diante de Deus, aqui no altar eu digo, isso é um sonho que foi dito a respeito dessa moça. E no sonho, o pai dizia, eu confio nela. E realmente aquela moça passou por um momento de provação da sua sexualidade, da sua vida, da sua santidade, como ser humano algum até seria capaz de se portar. E ela suportou, ela foi fiel, e era o que Deus dizia dela, e é o que Deus diz muitas vezes de nós. Eu confio nela, eu confio que ela vai passar, eu confio que Ele vai fazer o que é certo, eu confio que ela vai se posicionar. E eu declaro em nome de Jesus, você vai crescer na fé em nome de Jesus. Você vai ser um adulto espiritual em nome de Jesus. O seu crescimento vai ser assim, rapidinho agora, vai ser um super crescimento em nome de Jesus, porque Deus vai fazer com que as suas faculdades sejam exercitadas e você vai conseguir discernir entre o bem e o mal. Olha só, queridos, as características de uma pessoa que sofre de síndrome de Down. Olha para você ver se não tem a ver com a situação espiritual. Aquelas crianças, né? Você sabe, eles têm o olhinho puxadinho, né? Todo lindinhos. E olha só o que as enfermidades que vêm sobre eles. Os afetados pela síndrome de Down possuem maior risco de sofrer defeitos cardíacos, problemas no coração. Os afetados pela síndrome de Down possuem o maior risco de refluxo gastroesofágico, otites recorrentes. O progresso na aprendizagem deles é também afetado por deficiências motoras, doenças infecciosas, problemas no coração, problemas na visão e na audição. Agora perceba como esses sintomas que ocorrem na pessoa que tem a síndrome de Down fisicamente, também são os sintomas que acontecem com aqueles que não querem crescer espiritualmente. Como disse lá, qual o primeiro sintoma que vem sobre eles? Defeito cardíaco. Então, as pessoas que sofrem dessa falta de crescimento emocional e espiritual, são o quê? Pessoas que têm uma tendência a defeitos cardíacos. O que seria isso? Doenças de coração, emocionalismo, sentimentos doentios. Então tem muitas pessoas que elas permanecem crianças, embora elas sejam anos diante de Deus, e poderiam ter melhorado, poderiam estar mais fortes, poderiam ser mais maduras, mas porque se entregaram aos seus emocionalismos, né, aos defeitos cardíacos, né, às doenças de coração, aos seus sentimentos doentios, acabaram o quê? Não agindo pela razão. Então age pela emoção, não age pelo que é certo. E a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E o grande erro é que as pessoas acabam sempre optando pelo que o coração diz, e esquecem o que Deus fala, e desobedecem a Deus, e ficam ali caminhando para uma vida de retrocesso. Mas está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Você vai crescer espiritualmente. Você não é mais bebê que você faz o que dá vontade. Você é adulto, você tem a faculdade exercitada, você discerne o bem e o mal, você vai fazer a vontade de Deus em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que acomete essas pessoas é o refluxo gastroesofágico. Então o que é o refluxo? A pessoa não engole nada, né? A pessoa não engole nada que vem da parte de Deus. Ela rejeita o verdadeiro pão que é a palavra, ela coloca logo para fora. Se ela é repreendida, direcionada, ou Deus fala algo que é contrário à vontade dela, né, ela sofre do refluxo. Ela põe para fora. Aquela palavra era para o irmãozinho lá, não era para mim não.
Aquela palavra lá, olha bem que eu pensei no fulano naquela palavra, viu? Né? É o refluxo. Isso é uma característica de quem não quer crescer. Ele põe para fora a palavra. A palavra, ele vai, se alimenta do pão. Deus dá o pão, ó, come. Aí depois ele faz o quê? Põe para fora. Porque ele o quê? Não aceita aquela palavra. Ele não quer aquele pão. Ele quer o quê? Como disse lá, ele quer se alimentar muitas vezes de fábulas, quer se alimentar muitas vezes de ilusões, quer se alimentar de mentiras. Mas hoje Deus está falando: você vai comer do pão da vida, você vai se alimentar, e você vai parar de repelir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Você vai dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, nem que eu engula seco. Eu me engulo. Chegou uma fase na minha vida, irmãos, que eu falava: Deus, pelo amor do teu nome, não faz minha vontade. Sabia? Que eu já tinha quebrado tanto a cara, brigando com Deus, que queria que Deus fizesse a minha vontade. E depois eu quebrava a cara, que eu falei: pelo amor de Deus, Deus, eu estou aqui chorando, mas não cede para mim não faz minha vontade, pelo amor do teu nome, faz a tua, não faz a minha. Porque depois eu quebrava a cara, toda vez que eu ficava lá brigando com Deus, para Deus fazer a minha vontade. Come do pão, come a palavra, faça a vontade de Deus, e você que vai crescer em nome de Jesus. Amém? Qual outra característica, né, de quem quer ser um eterno bebezão? Otite recorrente. O que é isso? É dor no ouvido, né? Os comichões que não permite você ouvir a palavra de Deus. Então gera um problema sério de audição constante. Por quê? Porque não consegue dar ouvido ao Espírito Santo. São as otites, né? Quantas pessoas têm isso, né? A dificuldade de ouvir, a dificuldade, né, de ser aconselhado, a dificuldade de realmente ser ali ensinado na palavra de Deus. Outra característica é a dificuldade no aprendizado. Então, por mais que são ensinados, não aprendem. Podem passar por vários mestres, pregadores mais variados, todavia, eles não assimilam a vontade de Deus para a sua vida, porque eles acabam sempre fazendo a sua própria vontade. Outra característica são as doenças infecciosas recorrentes. Então, o que é isso? A criança, né, que sofre dessa síndrome de Down, então ela tem uma grande inclinação para essas doenças infecciosas. No mundo espiritual, o que seria? Essa pessoa que é esse bebezão, né, tem 30 anos de crente, 70 anos de crente, 20 anos de crente, quanto tempo for, 8 anos, 5 anos, mas sempre é o bebê. O que acontece? Ele sempre está infectado com um novo vírus, né? Ou é o ódio, ou é a raiva, ou é a rejeição, ou é o desprezo, ou é a amargura, ou são os vícios, ou são os pecados. Então é uma pessoa que multiplica bactérias. Está entendendo o que eu estou falando? Assim é espiritualmente a pessoa que não cresce em Deus. Então ela sempre está com um vírus novo. Ah, como que está fulana? Ah, olha, ela estava muito mal semana passada, estava numa depressão muito grande. Poxa, é? E agora, como está a pessoa? Ah, e agora? Ah, a pessoa, não sei, ela está com ódio grande, não sei o que aconteceu lá, parece que o irmão brigou com ela. Aí outro dia, e aí fulano, como que está? Ah, não sei, olha, ela está matando todo mundo agora ela quer matar um monte. Está entendendo? A pessoa sempre está com um vírus novo, uma bactéria nova. Está repreendido da tua vida em nome de Jesus. Você tem as faculdades exercitadas, você é um servo de Deus, você vai ser criado forte, amém? Você vai crescer forte, você vai ser duro na queda. É igual Jeremias. Jeremias era o profeta chorão, ficava: não sei, eu não aguento, sou criança. Deus falou: ei, para de falar que você é criança. Para onde eu mandar você vai, eu vou fazer de você um muro de bronze, vão bater contra você, mas não vão derrubar, e vão fazer, você não vai cair. E olha que Jeremias foi lançado no fundo do poço, Jeremias foi enterrado na lama, irmãos, jogado no fundo de um calabouço, e ele estava lá, e ele saía do calabouço, e ele já era outro homem em nome de Jesus. Você não é mais criança chorona, você é um servo de Deus, ungido, forte, capacitado, anda na palavra.
de quem sofre desse problema espiritual são os problemas na visão. Não olham para Deus e para sua vontade. Sempre estão com os olhos postos nos homens e em si mesmo. Perdem o foco e o envio de Deus. Ou, depois você pode procurar na internet as características de quem sofre de síndrome de Down. E espiritualmente, esse é um estudo que Deus me deu. E você pode também encontrá-lo na internet, porque eu pus lá. Então a pessoa tem astigmatismo, miopia. Então o que é? Ela não consegue ver de longe, ela não consegue ver de perto, ou ela tem um desvio na visão em todas as áreas. Então está quebrado na tua vida em nome de Jesus. A Bíblia fala: se os seus olhos forem bons, todo o teu interior será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu interior vai ser grandes trevas. Então há pessoas que, porque não crescem na fé, elas sempre têm aquele mesmo olhar, e aquele olhar sombrio que sempre só vê coisas ruins, e sempre tem um problema que deforma as coisas, está repreendido em nome de Jesus. Deus vai ungir os seus olhos, que você possa hoje receber em nome de Jesus os seus olhos um unguento, o colírio do Senhor, e você possa ter uma visão curada, aberta, resolvida e sarada de um servo de Deus em nome de Jesus. Amém? E a última característica deles é: eles têm problema de audição. Não sabem ouvir o que precisam ouvir, mas só querem ouvir o que lhes interessa. Então agora eu quero que você só pegue aí na sua Bíblia esse versículo que está em 1 Coríntios 3, que nós já estamos, e nós vamos orar juntos. 1 Coríntios 3, 1. Olha só, você vê que a Bíblia fala claramente sobre isso, irmãos. 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Amém? Viram aí a palavra de Deus? Então Paulo chegou numa cidade e ele não pôde pregar o evangelho. Ele não pôde fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Já estou dando alimento sólido já, né? Desde a semana retrasada. Ele não pôde. Por quê? Porque as pessoas estavam num estado espiritual totalmente infantil. Então eles estavam presos emocional e espiritualmente. Eles não aceitavam nem ser repreendidos. Então é uma situação tão difícil que a pessoa não consegue realmente crescer espiritualmente. Porque são carnais e não espirituais, acabam não conseguindo crescer espiritualmente. E agora, para você completar aí, Tiago 1:21, para nós fecharmos essa palavra e nós orarmos. Tiago 1:21. Como eu citei no começo, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Então hoje, em nome de Jesus, Paulo, como nós vimos lá em Coríntios, ele falou: olha, eu não pude falar com vocês como a espirituais, porque vocês estavam tão na carne, que vocês não conseguiam entender qual era a vontade espiritual, a vontade de Deus, porque eles não se alimentavam da palavra. E Tiago fala: não sejam só ouvintes, sejam praticantes. Porque se você for só ouvinte, é como quando você olha no espelho, você vai, olha, e depois você sai e você esquece do que você olhou e que você viu. Então quando você ouve a palavra, Deus te fala muita coisa. Por que lá em Tiago 21 diz: rejeite a imundícia, rejeite a malícia, receba com mansidão a palavra. Porque se olhe no espelho e mantenha no teu coração viva, pratique. Não adianta você se olhar no espelho, né? Aí você vê lá, né, um calombo enorme aqui no seu rosto, e você simplesmente olhar, virar as costas e ir embora. Não, você tem que olhar no espelho, ir lá e resolver: bom, eu tenho que tratar isso aqui, eu já vou para o médico agora. E quando você é só ouvinte e não pratica, na hora que você ouve, você entende, só que você esquece. Você tem que ouvir e você tem que colocar em prática cada coisa que Deus tem falado para você. Isso vai fazer você crescer, isso vai fazer você prosperar, e isso vai fazer você se desenvolver em todas as áreas da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero que você fique em pé agora. Nós vamos orar.